coisa, né? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com um incrível nutricionista, Felipe Jataí, Suelmi e eu vamos ter a oportunidade de conversar com ele e aprender um pouquinho mais sobre a Ayurveda. Hoje ele vai nos trazer aqui algumas realidades sobre a Ayurveda e que tem tudo a ver também com a nutrição. Com umas ideias novas, que uma cultura diferente, mas tudo se encaixa na mesma ideia da nutrição. E é isso, Felipe. Eu queria primeiro, antes de mais nada, que você se apresentasse para quem não te conhece ainda, falasse um pouquinho sobre a tua formação e depois a gente continua o bate-papo. Então, vamos lá. Eu sou Felipe Jataí, sou nutricionista. Me formei pela Universidade Estadual do Ceará em 2017. E aí tem uma especialização, minha primeira especialização foi em nutrição funcional, que é bem ligada à liga de Exatamente. vocês, né? Eu lembro que a nutrição funcional foi a primeira que me chamou a atenção. Eu até estava falando ontem que eu acho que eu passei por um processo muito comum dentro da nutrição, de já começar a faculdade sabendo que eu queria consultório, mas não sabia o quê. Na época, era, assim, em 2012, quando eu entrei, se falava era nutrição esportiva, consultório, ou era esportiva. É verdade. Era o básico, Né? era Era o o básico. esportivo. Ainda hoje, eu acho que é o que muita gente ainda valoriza, né? É, Porque não tinha muita outra variedade dentro disso. Eu acho que no meio da faculdade, já no meio foi que começou a vir a especialização em nutrição funcional, começou a chegar aqui a AVP, mas antes ninguém falava, era só esporte. Eu queria consultório, mas não queria esportivo, então eu ficava assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí foi quando começou a aparecer a funcional, e aí eu fui para funcional. E aí depois fui saindo da caixinha, fui indo para Ayurveda, para várias outras especializações dentro do Ayurveda, né? Então fiz a formação em Ayurveda. Aí depois disso me especializei em saúde da mulher e ginecologia pelo Ayurveda. E depois modulação intestinal pelo Ayurveda também. Fora a modulação intestinal pelo nossa, Murilo que coisa Pereira. interessante. Agora me diz uma coisa, porque assim, a Ayurveda ainda é muito não conhecida por talvez pela maioria das pessoas, né? Porque realmente, ou também quem ainda conhece, também tem muito preconceito. Acho que por se ligar muito à cultura indiana, que é uma coisa tão diferente da gente. Como é que a Ayurveda apareceu na tua vida? Ótimo, assim, o Ayurveda, é engraçado, foi até, tem muita relação, É porque o eu acho Ayurveda, que... né? Isso, Não é a, tá? tanto faz, tanto faz. Tá. Na verdade, eu acho que é uma coisa assim, muito intuitiva. A vida vai encaminhando a gente, né? Da mesma forma que apareceu uma nutrição funcional para mim, quando eu estava nesse período meio perdido, assim, eu quero consultório, mas não quero nutrição esportiva, para onde é que eu vou? Apareceu o Ayurveda. Eu comecei, quando eu estava me formando, em 2017, eu lembro que eu entrei numa crise de ansiedade bem forte, assim. É um processo bem ansiogênico, né? A formação, assim, o que você vai fazer, como é que faz? E aí eu disse assim, me deu um start, vou pro yoga para me ajudar nesse processo de autoconhecimento, de acalmar a ansiedade, e me apaixonei pelo yoga. Então, tanto é que eu fiz 6 anos de yoga, assim, sem parar. E o Ayurveda está muito ligado ao yoga. Eu lembro que eu fui a uma palestra da Bela Gil, e aí, terminando a palestra da Bela Gil, teve outra palestra que era sobre Ayurveda. E eu já tinha escutado falar do Ayurveda pelo yoga, e aí eu disse, fiquei para assistir. E eu disse, gente, eu adorei isso, vou fazer. E aí, vou fazer. E na época não tinha ninguém que falava aqui em Ayurveda, não tinha nenhum curso aqui. E aí eu lembro que eu entrei em contato com a escola de Ayurveda do Dr. Ruguet, que é uma das mais conhecidas, em Minas, se eu não me engano. E aí eles toparam tentar abrir uma turma aqui. Então eu fui panfletar na Unifor, em todas as outras faculdades na época, para dizer que tinha, para ver se formava um coro para abrir um curso aqui. E aí não formamos. Poxa. Mas aí logo depois, um ano depois, veio outra escola, que foi onde eu me formei, a escola de Ayurveda, que também é de Minas Gerais. E aí formou uma turma boa e a gente conseguiu fazer o primeiro curso de Ayurveda aqui. Aí eu fui dessa leva aí. E aí apareceu por isso, assim, foi através do yoga, foi através dessa palestra, dessa coisa que eu até buscava uma coisa diferente. Gente, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu que estava conversando muito ontem também, assim, a gente sai da faculdade sabendo muito, assim, de nutrição, sabe muito da função de cada alimento, sabendo muito do que a gente trabalha, mas, assim, do ser humano em si, né? É A gente não verdade, consegue, não sabe, né? Então, se você se depara com muitas carências na hora que está atendendo, você sabe ali mas se eu só entregar uma dieta para aquele paciente ali sem só isso, a adesão é zero. Então, você precisa saber de muito mais do que só nutrição, né? E aí foi quando a Ayurveda me botou de cabeça para baixo. Assim, você pega tudo que você aprendeu,
dá uma remexida e aí... Tenta ressignificar, né? Exatamente. E aí depois é que você vai juntando as coisas, sabe? Mas é isso, assim, eles têm outra visão. A visão de fisiologia deles é diferente, muita coisa. Mas depois que você aprende deles, você seleciona o que você quer usar e consegue fazer um entrelaçado aí das duas, né? Que sai bem completo. Interessante. Você pode dar um exemplo fisiológico da fisiologia da nutrição comum com a nutrição Ayurveda? Assim, tem muita coisa diferente, muita. Assim, tem algumas coisas que nem combinam. Se a gente for olhar o processo deles de digestão, a explicação deles do que acontece com a formação dos tecidos, tudo isso é uma coisa muito louca, assim, que a gente ia ser super criticado por qualquer outro fisiologista, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que tem sentido, o que eles falam, né? Como se todos os tecidos viessem do sangue. Olha que legal. Então, a comida é digerida, vai para o sangue, que eles não chamam de sangue, e aí vai formando cada tecido. Então, do sangue forma o tecido, por ordem. Forma o tecido muscular, depois o de gordura, depois... Então, assim, é como se fosse uma sequência, sabe? Então, tudo vai depender da minha qualidade do sangue. Sabe? Entendi. Então, a minha saúde toda vai depender da qualidade do sangue. Então, essa é uma questão bem diferente deles, do ponto de vista fisiológico, digestivo, para eles é esse. Para a gente, então, a gente já sabe que é aquela questão da assimilação dos nutrientes, né? Nutriente por nutriente, e aí vai se direcionando. Mas que faz muito sentido a deles, né? Então, hoje a gente sabe que, até é engraçado, quando eu penso nisso, eu vejo muito quando eu estou atendendo mulher, que tem muito TPM, que a gente muda a dieta, a primeira coisa que some é a TPM. Nossa, então, assim, isso é incrível. É incrível. Então, você vê assim, como realmente tudo depende da saúde do sangue, da qualidade desse sangue. Né? Interessante. A Vitória, que é a nossa colega que está aqui nos bastidores, ela tem uma pergunta. Diz lá, Vitória. Ele falou que quando começou, era algo que não era tão falado, né? Mas tu teve esse medo de, tipo, não ter público para esse determinado... Peraí, repete a pergunta no microfone, Vitória. Pronto, quando você começou, não tinha, assim, não era tão conhecido, né? Uhum. E daí você teve medo de, tipo assim, será que eu vou ter público para esse determinado assunto? Teve esse medo no começo ou, tipo, não, eu vou fazer e seja o que Deus quiser? Teve esse medo, porque realmente ninguém conhecia. E eu disse, gente, eu vou entrando numa área muito nova, que eu não tinha nem referência, assim, de quem é que eu ia me espelhar para fazer isso, né? Óbvio que já existiam nutricionistas ayurvédicos em outras cidades aqui do Brasil, mas por a Ayurveda não ser tão conhecido, eles também não eram tão conhecidos, né? Então, só conhecia mesmo quem estava lá pelo Ayurveda já lá dentro. Mas tive esse medo, só que eu gostei tanto do Ayurveda, eu gostei tanto da proposta, que eu disse, vou fazer do mesmo jeito. E vai ser uma coisa que eu acho que vai dar certo. E casou muito com a pandemia, porque quando eu terminei a formação foi bem na época da pandemia. Nossa. E na pandemia foi quando eu comecei a falar sobre Ayurveda. Então foi quando começou a fazer tudo muito sentido, o pessoal começou a gostar muito do que estava ouvindo, fazer muito sentido com a Ayurveda, tinha mais tempo para colocar as coisas em prática. Até também naquele momento extremamente sensível, todo mundo muito estressado, muito ansioso, né? Exatamente. Então, assim, a Ayurveda caiu como uma luva naquele período da pandemia. E aí, então, para mim, eu acho que foi muito fácil nesse quesito, assim, de pegar aquela oportunidade de pandemia, falar um pouco mais do Ayurveda, o pessoal estava com mais tempo para ouvir, estava mais aberto a querer, todo mundo queria melhorar a imunidade ali, todo mundo queria passar a pandemia da melhor maneira possível. Então, a Ayurveda casou muito. E saindo um pouquinho da Ayurveda, o que te fez querer ser nutricionista? Tu já cresceu sabendo que queria ser nutricionista? Tu pensou em ser médico, pensou em ser em odonto? Acredita que eu faço essa pergunta ainda hoje, assim, se não fosse nutricionista, o que é que eu seria? Porque eu não sei o que é que eu seria se não fosse nutricionista. Então, você sempre quis? Eu sempre quis. Eu acho que, assim, até o primeiro ano do ensino médio, né, eu dizia que eu era veterinário. Eu queria ser veterinário, queria ser veterinário, queria ser veterinário. E é engraçado que eu tinha medo de, assim, eu tenho tanto medo de mudar de opinião e não ser veterinário na minha vida, mas acabou que no segundo ano eu disse, não, vai ser nutrição. E fechei, assim, vai ser nutrição. Eu sou super indeciso para tudo na minha vida. A minha psicóloga sempre fala assim, Felipe, é engraçado como tu é super indeciso, mas para isso tu nunca teve dúvida. E foi, realmente, assim, no segundo ano eu virei a chave, não, vou fazer nutrição. E aí vou fazer, e fiz, sabe? No terceiro ano, fiz nutrição. Tanto é que no terceiro ano eu peguei o segundo ano de Enem. Então, eu nem me dediquei ao Enem. E a nutrição ainda nem era o que está sendo hoje, né? Nem era. Eu digo muito que a nutrição está crescendo muito e muito rápido. Porque, assim, em 2011, quando eu estava no terceiro ano, que eu falava que eu queria ser nutricionista, eu lembro que eu escutava barbaridades. Assim, mas é um curso muito de mulher. Mas é um curso que não vai dar muito dinheiro. Então você escutava coisas que hoje, eu acho que quem está entrando na curso de nutrição hoje não escuta mais isso. Sabe? Acho que não escuta mais. A nutrição está crescendo muito.
e crescendo bem rápido, evoluindo muito. Nosso trabalho está muito bonito. Essa parte da nutrição de precisão também acho que é muito legal, essa parte da nutrigenética, a parte de você saber suplementar. Então, assim, a gente está indo muito numa direção muito boa preventiva. Eu sempre costumo falar que a nutrição, a gente está na moda, nessa era de a medicina integrativa, mas a nutrição sempre foi uma ciência integrativa, né? Assim, de berço a gente já é integrativo. A gente não é só um dietista, a gente só não passa dieta, a gente tem que cuidar do sono, a gente tem que cuidar do exercício físico daquele paciente, a gente tem que orientar ele a manejar estresse, a gente tem que... E o bom é que o Ayurveda, ele faz tudo isso. O Ayurveda ele não considera só... O Ayurveda, assim, ele olha a gente como um todo. É o mesmo propósito da nutrição funcional, só que o Ayurveda ele ainda vai mais fundo nesse como um todo. Então, ele vê que ele reconhece que a gente é um corpo que... Um inteiro, né? Um inteiro, mas que também a gente tem uma mente, tem uma alma, que a gente precisa cuidar de tudo isso, sabe? E para o Ayurveda, para ter vida, a gente precisa ter um corpo, os órgãos, os sentidos, mente e alma. E o foco do Ayurveda é alma. Só que para atingir a alma, eu tenho que passar por todos os outros. Então, é uma medicina muito mais sutil do que a nossa ciência é capaz de admitir, né? Então, é isso. Interessante, bem interessante, né? Sim. E me diz uma coisa, assim, como, realmente, assim, em que momento ou o principal ganho seria essa pergunta da Ayurveda, não sei se seria o principal ganho, como é realmente, como eu me tinha perguntado, né? Aonde é que elas se encontram ali no fisiológico, mas não necessariamente nesse ponto do fisiológico. Pequenas dicas, obviamente, sem ser consulta, sem nada, mas para uma coisa mais geral. Realmente, eu acho que isso nem pode, porque a Ayurveda é uma coisa muito individual, né? Muito eu sei que ela é realmente, que ela vai muito pelo sentimento, acho que não sei explicar. Muito individualizada, mas assim, o que é que eu acho que mexeu muito comigo depois da formação Ayurveda, um dos ganhos muito grandes, assim, foi ser mais detalhista em muita coisa. Uma delas é na digestão. No Ayurveda, a gente fala muito na capacidade digestiva. Então, a gente tem que saber avaliar a capacidade digestiva daquele paciente. A digestão para o Ayurveda é o centro da saúde. Então, eu tenho que avaliar a capacidade digestiva desse paciente. Ele tem uma digestão boa? Ele não tem uma digestão boa? E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que a gente come muito mais do que a gente precisa, que é aquele negócio de comer de 3 em 3 horas. É a pior coisa que você pode fazer para um paciente. Então, não tem aquela obrigatoriedade. Então, seria o quê? Aquela questão mais do comer com fome, quando tem fome. Se tiver fome. E só beber água se tiver sede. Ou seja, o que pai e mãe diz pra gente assim, come, meu filho, porque está na hora de comer. Não. E isso é uma regra no Ayurveda que vale para todas as idades, inclusive para criança. Nossa Senhora, pai e mãe devem ficar desesperados Desesperado. Mas é uma coisa que realmente faz muito sentido quando a gente vê, porque assim, o que é que o Ayurveda acredita? Que quanto mais eu sobrecarrego a digestão daquele paciente, pior vai ficar a minha digestão. Então, a Ayurveda, ele olha a digestão como uma fogueira. É uma fogueira. O nosso fogo digestivo, que eles chamam de Agni. E aí, esse Agni, ele vai sendo sobrecarregado. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que vêm de nutricionistas esportivos que acabam fazendo uma dieta hipercalórica sem ter uma capacidade digestiva boa e acabam constipando, acabam acumulando muita toxina, acabam tendo muita candidíase de repetição. E aí eu venho lá e tenho que desfazer tudo. Digo, mas você sente fome nesse lanche da tarde para fazer isso? Aí o paciente, não, e por que faz? Porque está na dieta. Eu disse, mas não precisa fazer. Tá, então vamos tirar isso. Aí fica naquela paranoia, talvez, de não bater todos os macros, todas as... Não, mas eu estou dizendo assim, eles ficam na paranoia de não fazer o lanche para não bater os macros, para não... Exatamente, eles ficam assim, sabe? Mas aí é uma coisa que no final dá tão certo. Eu tenho uma paciente que chegou para mim, ela era toda malhada, muito dedicada ao exercício. Eu disse, quando ela entrou, ela era muito forte, assim, sabe? Quando ela entrou, eu disse, meu Deus, o que tu tá fazendo aqui? Porque eu não atendo. Eu não sei nada das partes de esporte, não gosto. Ela, não, mas exatamente por isso, porque eu tô cansada de comer muito, tô cansada de fazer aquela coisa em 3 horas. E eu quero ver se a gente consegue eu ter mais qualidade de vida, mudar a dieta e manter os resultados. E ela foi um desafio para mim, assim. E a gente conseguiu, entendeu? Então, a gente fez isso, usou todo o princípio da Ayurveda. E ela consegue hoje ter o mesmo resultado, assim, ter a barriga definida como ela quer, o percentual de gordura baixo, ter uma definição boa, mas dentro dos princípios da Ayurveda, sabe, assim, olhando a digestão. Então, para mim, essa parte de mensurar a digestão foi um dos melhores ganhos, assim como da fome. Uma coisa que eu sempre falo para o paciente, assim, eu sempre pergunto, quanto de fome, de 0 a 10, você tem no café da manhã? Quanto de fome você tem nessa refeição? Porque aí dentro disso é que eu vou saber quanto de comida eu vou colocar lá. Para ver, a gente só come de acordo com a nossa fome.
entendeu? Então, não adianta o paciente que chega num jantar com fome de 4, eu colocar assim, é porque ele vai correr amanhã, eu vou colocar um macarrão com carne moída. E botar um montão um de monte comida. de comida. Não. E Interessante. Aí, isso muda tudo mesmo, assim. E na prática a gente vê como funciona. Refaz a tua pergunta. Pronto, muitas das dietas têm um foco, né? Então, acaba que tem esse comer excessivo. Ao meu ponto de vista, eu acho que para dar certo, tem que estar bem com a dieta. Então, no caso, foi dessa sua paciente, né? Ela só comia, porque, enfim, tinha aquele foco. Mas ela não estava bem. Exato. Aí, depois que passou a ser acompanhada por você, ela passou a estar bem com a própria dieta, com as mesmas funcionalidades, com os mesmos resultados. Então, é o estar bem em si, né? Exato, assim. E é engraçado porque a gente acaba, sem perceber, fazendo mal. Porque é como eu falo, assim, a gente, como profissional de saúde, tem uma mania feia de querer apontar o dedo e dizer o que é certo e o que é errado, né? Então, você precisa comer 3 horas, você tem que beber 3 litros de água por dia, você precisa comer tanto de proteína. Quando não é assim, né? Quando é assim, você tem que... Aí vem o Ayurveda, que avalia a capacidade digestiva desse paciente, ver quanto é que ele precisa, será que ele precisa realmente de água? Até o exercício, eu levo isso para a vida, assim. O Ayurveda fala que no exercício, a gente não precisa se acabar, ter aquele treino exaustivo, extenuante. Não, é 50% da nossa capacidade máxima. Então, atingir 50% da minha capacidade máxima, tô tranquilo, isso foi exercício para mim, sabe? Até falhar, né? Que o pessoal fala... Até a falha. Exatamente. Não, para eu ver, até a gente começar a transpirar aqui e embaixo do nariz. Pronto, entendeu? Então, assim, é outro conceito, é uma subjetividade muito maior, uma individualidade muito maior, uma delicadeza muito maior. Sabe? Então, e quando você leva isso para a prática, faz muito sentido. A gente vê que a gente melhora muito a vida do paciente. O que eu vejo de pacientes que comem muito mais do que precisa, com dieta ali, de 3 em 3 horas, dessa questão esportiva, e aí que tem uma performance, chega a um determinado objetivo que eles querem, mas vem para mim com outros, porque o outro não consegue resolver. Por exemplo, uma constipação severa, que não resolve há muito tempo, constipação para Ayurveda. É uma coisa que é muito relacionado ao Ayurveda. Se há um agravo de vata, que é secura e frieza no intestino. Então, assim, eu soube que, apesar de ter feito o curso de modulação intestinal, eu vim aprender sobre o intestino no Ayurveda, entendeu? Então, assim, ele dá outra visão, completamente diferente. Então, você vê como é que é útil, sabe? O quanto é mais delicado, e quanto dá resultado efetivo na prática. E nessa parte da digestão é importantíssimo saber que o intestino, assim, é a é a peça-chave ali que vai dar um bom funcionamento para o nosso corpo como um todo, né? Porque se você está constipado ou não, também se você está no outro caminho oposto à constipação, os dois são péssimos, né? Exatamente. Exatamente. Tem até um artigo, que eu adoro esse artigo, porque ele compara muito o que a gente vê de mapa de microbioma, né? Com o que o Ayurveda já fala 3 mil anos atrás. Então, o que o Ayurveda fala? Se não tiver uma boa capacidade digestiva, esse alimento vai chegar muito inteiro e vai formar mais toxina, mais ama. O que a gente vê hoje na microbiologia, o que a gente vê hoje na questão intestinal? TMAO, LPS, se não tiver uma boa digestão, um triptofano que eu der vai para outra via, vai para uma via mais inflamatória. Exatamente. Né? Então, essas coisas que o Ayurveda fala 3 mil anos atrás, hoje a gente coloca como prática. Tudo que o Ayurveda fala 3 mil anos atrás, como a digestão 7 horas da manhã é diferente da digestão 7 horas da noite. A maior pico de digestão para a gente, pelo Ayurveda, é meio-dia. Então, não adianta eu estar pegando e colocando uma quantidade de comida muito à noite, paciente. E aí vem a cronobiologia agora, a crononutrição, e fala a mesma coisa, sabe? Então, assim, é muito bonito. O que está mais em alta hoje dentro da nutrição é o que a Ayurveda já fala há muito tempo atrás. Muito interessante, né? Muito interessante. E me diz uma coisa, praticamente nada que eu sei do Ayurveda. Eu sei também que tem uma questão do fluxo, da variação alimentar ser muito de acordo com as estações do ano. Perfeito, né? muito. Mas aí, numa cidade como a nossa, que só tem verão com verão mais quente, mormaço, calor. Mormaço, calor e sol torrando.
Como é que funciona isso? Não, aí a gente Não faz a variação. Não, a gente faz para esse clima que a gente tem, que é constante, né? E é até bom, porque aí não tem essa sazonalidade. Então, a gente pode ter a mesma refeição durante todo o ano. Já em cidades, em países que você tem essa sazonalidade maior, que tem um as inverno 4 estações realmente bem definidas, aí sim a sua alimentação tem que mudar completamente. E quando eu atendo paciente de fora, é muito engraçado, porque eles falam isso, assim, a gente não tem o hábito aqui de escutar isso quando atende aqui, presencial. Mas quando a gente atende online, paciente de fora, diz, não, Felipe, mas aqui tá tão frio que eu não vou conseguir, não vou querer comer isso. Comer uma salada, por exemplo. Exatamente, sabe? Então, você vê que tem que mudar. Quem mora em países, em cidades que têm estações mais definidas, isso vale para mim, tem que mudar. Eu amo uma sopa pegando fogo. Um café esturricando. E não é legal. Não, é legal. Aqui não. Se Aqui lá, não. Se tivesse em outro canto, sim. Não, tá certo. E uma outra dúvida também que eu tenho é sobre essa questão que muita gente fala, que até na internet eu vejo que é tipo nada a ver, né? O tal. Faz um testezinho ali para ver teus doxas. Como é que eles funcionam na alimentação, essa parte? Assim, só uma pincelada, porque, obviamente, você não vai... Perfeito. Os doxas é o que é mais conhecido, assim, dentro do Ayurveda, né? Quando a gente fala em Ayurveda, isso. O que é que eu sou? Eu sou Vata, eu sou Pitta, eu sou Kapha. Então, assim, existem 5 doxas, né? 2 da mente, 3 do corpo. Os que são mais falados são os 3 do corpo, Vata, Pitta e Kapha. Tá. E aí, os doxas são nossas constituições, tá? São nossas contribuições hereditárias. O que a gente recebe hereditário, é herdado. E é engraçado que o Ayurveda fala muito em Prakriti e Vikriti. Prakriti, como eu nasci, Vikriti, o que é que o meio me fez. Tá? Então, assim, é tipo fenótipo. Genótipo e Exatamente. fenótipo. Exatamente. Então, assim, é muito bem explicado, só em outras palavras, né? Então, assim, todos nós temos os 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. Então, todo mundo tem os 3. Todo mundo tem os 3. O que é que vai mudar? O que é que vai diferenciar? A graduação que eu tenho de cada um. Por exemplo, eu tenho mais Vata Pitta, então sou Vata Pitta. Mas eu posso estar no momento mais ansiogênico da minha vida, mais estressante, que o meu Vata agravou. Então, a gente tem um agravo desses doshas. A tradução da palavra dosha é aquilo que se desagrava, aquilo que se desequilibra muito fácil. Então, eles vão viver desequilibrando. Então, todo dia a gente Sim, até porque a vida da gente não é uma mesmice. Exatamente. Você tem altos e baixos, estresse, seja no trabalho, no relacionamento. Não é uma homeostase, né? A gente não vive numa homeostase, não. Então, assim, esse vai estar sempre agravando e a gente tem por objetivo controlar tudo, tá? Mantendo tudo ali certinho. E a gente faz isso através dos elementos, dos gunas, que a gente chama das características. Né? Que são as características individuais, né? De cada dosha. Por exemplo, Vata é formado por ar mais espaço. Então, eu sei que as características de Vata é a característica do ar. Ele é mais leve, mais seco, mais frio, mais áspero. E aí, para o Ayurveda, semelhante aumenta semelhante, oposto trata oposto. Então, o que é que eu tenho que dar para esse paciente para tratar a Vata dele? Coisinhas mais quentes, mais pesadas, mais nutritivas. O completo oposto, né? O completo oposto. Então, Vata é frio, leve, seco, áspero e rápido. Se eu der um prato de salada crua de folha para esse Vata, que é seco, frio, rápido, eu vou piorando. Então, por exemplo, vai agravar outra coisa que na nutrição convencional a gente fala assim, a pessoa está constipada, dá fibra para ele. Né? A gente pensa só é fibra. Tudo é fibra. Quando a gente vai olhar no Ayurveda, mas se eu der um prato de salada crua, é fibra. Só que é seco. E constipação para Ayurveda é secura e frieza no intestino. Então eu tô piorando. Tem que ser uma fibra talvez mais úmida, uma coisa mais... Uma fibra úmida, uma fibra quente. Aí quando a gente fala assim, a aveia crua é diferente do mingau, que tem a aveia cozida ali. A salada crua é diferente da salada cozida. Né? E isso a gente não aprende mesmo, não. Não aprende. Então, assim, eu vim saber tratar o intestino pelo Ayurveda. Nossa, que coisa... Aí você... Porque, assim, tudo no Ayurveda tem os gunas, essas características, né? E, inclusive, os alimentos. E esses gunas vão mudar de acordo com o estado desse alimento. Por exemplo, uma batata cozida é diferente de uma batata cozida na forma de um purê. Tá? Ou de uma batata frita, completamente, né? Então, assim, quando eu penso em Vata, que é seco, áspero, frio e rápido, para eu tratar ele, eu gosto muito de tratar o que é com purê, que é pesado, nutritivo, morninho, quentinho, né? Tá, entendi. E outra coisa, Felipe, durante nessa parte realmente da microbiota, do intestino de cada um, e voltando com os doshas aí na nutrição, né? Na alimentação de cada um.
eu vejo muita gente só se queixando de sintomas, e muitas vezes também eu já conversando com algumas pessoas, eu até tenho interesse em ir para Ayurveda ou tentar alguma coisa parecida. Mas o pavor de ter que ser vegetariano, né? Existe isso, talvez, acredito que por ser da Índia, né? E uma parte da Índia, ela não sei se a Índia toda, mas eu sei que uma parte dela é vegetariana, ou pelo menos de carne vermelha por conta da vaca, né? É sagrada, e aí, a Ayurveda, para quem tem esse interesse, ela é uma alimentação vegetariana? Perfeito, como é que funciona? Excelente pergunta. A Ayurveda não é uma nutrição vegetariana, não é. Pelo contrário, a gente é muito à base de verdura e de frutas, porque isso tem que ser a base mesmo. Mas ele usa para os animais, sim, tá? O que a Ayurveda fala, assim, tudo que é da terra, tudo que pode ser consumido, tá? Então, assim, inclusive folhas, frutas e animais, tá? Mas, assim, é predominantemente uma alimentação mais natural possível. Então, leva muito fruta, leva muitas verduras, leva muito tempero. Mas isso Então, meio que não força a pessoa a se tornar. Porque eu já vi muita gente dizer, nossa. Inclusive, a gente usa muita carne no Ayurveda, por exemplo, para tratar vata. Vata é esse pinguinho de gente que tem muito ar no corpo, né? Então, aquela pessoa geralmente é muito distraída, aquela pessoa geralmente é muito ansiosa. E a carne, ela pesa, ela dá um peso na digestão. Entendi. Então, a gente coloca essa carne para trazer aquele peso que a gente precisa para balancear a vata, que é leve. Entendi. Né? Então, a gente usa muito carne, leite para vata é fundamental. Engraçado, quando a gente está com dificuldade para dormir, a nossa avó dizia o quê? Aquela sabedoria da vovó. Quente, com canela, toma um leitezinho morno. Porque o leite é gorduroso, é úmido e se você ferver, se você esquentar, ele fica quentinho, morninho. Ainda vai dar aquela saciedade, então, aquela sensação de coisinha quente, né? Aquela calma. E baixa vata, né? Nossa, olha só. Porque sempre vai tender a subir, assim. Sempre vai tender a errar, né? Então, dá uma acalmada. Só uma pergunta que eu acho que é bem básico dentro do Ayurveda. É aquele negócio de acordar primeiro que o sol, ou acordar junto com o sol, ou ver o sol nascer. Faz muito sentido. É engraçado porque também é o que a cronobiologia traz hoje, de mais Você pratica novo. isso? Pratico durante 4 anos da minha vida, 3 anos da minha vida, eu acordei 4h30 todo dia. Minha Nossa Senhora. E aí eu acordava 4h30, fazia uma prática de yoga e depois corria para ver o sol nascer. E aquilo ali foi a melhor época da minha vida, assim. Hoje eu não consigo mais porque eu já saio do consultório 8 e pouco, cheguei em casa. Mas, assim, faz muito bem, sabe? Assim, quando você consegue acordar antes do sol, por volta de 4h30, a Ayurveda recomenda que a gente acorde 50 a 90 minutos antes do sol nascer e você consegue ter a capacidade de assistir esse sol, você ganha uma vitalidade, assim, ganha um ânimo, uma energia para viver esse dia que é surreal. E a cronobiologia explica muito isso, né? A gente sabe que a hora do dia, a exposição a essa luz do dia mexe muito com a nossa questão hormonal. Sim, então, o pico de cortisol que está ali liberando. Por isso que a nossa pupila dilata, quando eu me exponho à luminosidade pela manhã, sinto aquela taquicardiazinha. Ou seja, é o cortisol pulsando ali. Então, é a vida pulsando, a energia, a disposição pulsando. Tá? Então, assim, é muito bom. E seguindo isso, então, teria, no momento que você acorda, junto com um pouco antes da luz do sol, então também você a pessoa teria que se recolher, teria que ir dormir bem mais cedo do que, infelizmente, a vida moderna hoje nos exige, né? Porque, como você mesmo disse, sai do consultório já de noite. Daqui que você chegue, se organize e desacelere um pouco, atrapalha muito, né? Agora, sim, quando a gente vai tentando colocar, por mais que seja difícil, a gente tenta colocar a prática, botando em prática alguns conceitos, né? Eu sempre falo muito aos pacientes, assim, a gente tem que querer colocar em prática. Não vai ser fácil colocar muita coisa em prática. Mas o que é que eu faço? Eu saio do consultório 8 e pouco. É o horário que eu saio. Eu tenho como mudar isso? Não. Eu preciso atender, eu gosto de atender. É um horário muito procurado. Então, o que é que eu faço? Eu faço minha última refeição antes desse paciente chegar. Então, entre o paciente de 6 e o de 8, eu já faço meu jantar. Então, evita que eu chegue em casa 8, faça um jantar, e depois aí me organizar, tomar banho para dormir. Porque eu vou sobrecarregar minha digestão. Senão aí você vai comer e dormir, né? Comer e dormir, que é totalmente não recomendado. Desde o Ayurveda, para a própria nutrição funcional, para a cronobiologia. Então, assim, você vai se adequando, sabe? E mesmo chegando 8h30, saindo do consultório 8h30, eu tenho como regra dormir 10 horas.
tá? tá. Então, assim, eu tenho que estar deitado, dormindo 10 horas. Não, Felipe, mas não me sobra tempo para olhar o celular, para responder todas as mensagens. Não olha. Assim, não olha, não tenho isso na semana. Tá? Não dá. A vida hoje Não é tão dá. corrida e olha que eu nem trabalho ainda, mas às vezes eu olho, os meus amigos mesmo já sabem, assim, porque eu sou uma pessoa com WhatsApp, assim, meu Deus do céu, caótica. Meu irmão me mandou uma mensagem há uns bons dias atrás, pergunta se eu respondi. Não, eu ouvi, mentalmente eu respondi. No meu coração eu respondi, mas ele nunca recebeu minha resposta. Então, assim, é muito difícil, realmente. É difícil. E eu digo assim, ó, é saúde que eu quero, então é isso que eu tenho que priorizar, então eu tenho que ir fazendo por onde, sabe? Nossa, então, como é difícil, se você né? parar depois do expediente para olhar o celular, acaba que você gera outro expediente. Outro expediente. A nossa vida é isso, assim, desde que veio o WhatsApp, por exemplo, a gente é invadido o tempo todo. Meio escravo, né? Meio escravo, a gente é meio escravo. Então, eu sempre falo assim, até tirar a dúvida do paciente, você é um outro expediente. Né? E eu digo isso porque eu me sinto, assim, em pânico quando eu vejo que o meu celular não está junto. Eu digo, até porque eu tenho filhos que moram fora, mas o Elmir também é pai, então a pessoa fica, o celular está longe ali, você entra em pânico, porque se acontecer alguma coisa com alguém, né? Exato. Mas, assim, é uma coisa que você vai trabalhando, sabe? Assim, óbvio que as coisas mais urgentes a gente acaba olhando, a gente acaba vendo. Mas, assim, para eu ficar respondendo todas as mensagens, eu ficar no Instagram, não tenho isso. Assim. E aí, se você passa um vídeo, outro vídeo, quando você olhou, foi 5 horas, assim, de perda de tempo ali. Aí você tá dormir 11 horas bobamente. Tendo que acordar, talvez, 5 horas. Exatamente. Complicado. Mas é isso, Felipe. Eu agradeço, foi uma conversa maravilhosa. Agora, antes da gente encerrar, eu queria que tu desse só uma dica, assim, para quem está estudando nutrição, como a gente. Desse algum conselho, assim, que nos ajudasse. Tá. O que eu acho mais importante hoje é não ficar preso só na nutrição, sabe? Eu acho que a nutrição, ela está precisando muito disso, assim, muito de gente que saia muito da caixinha, sabe? Que vá para outra área, que conheça outra área. Eu sempre digo que a nutrição, ela casa com qualquer área que você for, a nutrição casa, a nutrição entra. Então, assim, tenta uma psicologia. Por isso que eu tenho formação em psicanálise também, né? Tá, então, além da Ayurveda, eu ainda fui para a psicanálise. E isso me ajuda muito, assim, porque a psicanálise você ganha uma sensibilidade para a escuta muito grande. E tem pacientes que, depois do que eu fiz a psicanálise, você vem que, assim, gente, eles precisavam ser atendidos primeiro por um terapeuta, por um psicanalista, por um psicólogo, para depois passar a nutrição. Eu sei que só passar uma dieta para aquele tipo de paciente não vai resolver nada da vida dele. E alguns, eu começo a conversar e já uso muito a psicanálise. Então, assim, muda completamente o foco da consulta, muda completamente a terapêutica. Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, você vai somando conhecimentos. Eu não ficaria só na nutrição, não ficaria mesmo. Faz pesquisa de nutrição funcional, que eu acho que é a base. Para mim, a nutrição funcional é a base. Mas eu quero esportivo, mas faz funcional. Mas eu quero comportamental, faz funcional. E depois iria para outras coisas. Tem tanta coisa que a gente pode juntar, né? Tem a medicina chinesa, quem tem outra faculdade, junte com outra faculdade, fisioterapia, enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então, eu acho que vale somar, sabe? Não ficaria preso só a isso. Então tá certo. Pois é isso, gente. Foi maravilhoso ter o Felipe aqui com a gente. Felipe, você é uma simpatia de pessoa. Eu já te sigo. Quem não segue o Felipe no Instagram, o Instagram do Felipe é @FelipeJaitaíNutri. Não é isso? Sem ponto, sem nada, né? Ponto, sem nada. E muito obrigada. Foi uma aula para a gente, né? Foi uma aula. Muito obrigada mesmo. Foi realmente uma aula de algo que é extremamente novo, né? Exatamente. E importante também para a gente conhecer, né? E eu sempre digo assim, eu tô sozinho até agora no Ayurveda, nas canais. Então, quem quiser vir, seja bem-vindo. Assim, né? Então, tá bom. Assim, quando você começou, você não tinha alguém onde se espelhar, né? Para tirar umas dúvidas. E hoje, quem quiser fazer a gente tem você para se espelhar. Agora o Felipe já está aí para se espelhar. Então, não estamos mais sozinhos, né? Como ele começou sozinho aqui em Fortaleza, né? Então, eu que agradeço o convite. Dizer que estou à disposição, estou às ordens. Quando precisarem, só me avisar. Obrigada, Felipe. Tchau, pessoal. Tchau. Foi maravilhoso.